Fala galera, tudo bem? Uau, semaninha curta, hoje já é quarta-feira, mas primeiro dia de aula, né? Na semana passada eu avisei e falei que essa semana a gente tinha um feriado, hoje é dia 3 de outubro é a unificação da Alemanha, então a gente tem essa emenda de feriado também e hoje tivemos aí a quarta-feira, primeiro já de manhã a nossa reunião semanal. Essa reunião ela sempre acontece, né? Porque os professores têm que estar. Às vezes de segunda acontece não sempre, nem sempre. Então hoje nós tivemos essa reunião onde foram colocados alguns pontos e nós temos aqui na escola também o dia de portas abertas, onde nós mostramos para a comunidade tudo que é feito na escola e apresentamos o que os professores fazem com os alunos. E eu vou ficar encarregado aí da parte de vídeo, mídia de novo, e vou mostrar um pouquinho do trabalho que é feito com podcast, gravação de vídeo. Hoje eu mostrei o vídeo que foi feito a semana passada no torneio de vôlei para a diretora e ficou muito legal, e todo mundo já gostou, então isso é bom que dá uma motivada para continuar fazendo também, né? Algo que eu faço extra, que eu gosto muito, que me ocupa meu tempo livre, mas com coisa que eu gosto de fazer, eu conto isso como um tempo livre e não tem problema de usar esse tempo, né, às vezes para outra coisa. Bom, enfim. Bom, energias carregadas, né, e sempre depois, ou sempre pós-feriado, é sempre um pouquinho difícil voltar naquela pegada. Eu acho que nós, seres humanos, né, agora não professores ou dependente da profissão que nós temos, voltar é sempre aquela, né, nossa, final de semana tava bom, final de semana foi gostoso, agora tem que voltar, às vezes lidar com aqueles alunos que, né, não estão muito ali naquela pegada de novo. Então, eu sempre planejo para esse dia, e vai uma dica, né, eu sempre planejo para um dia pós-feriado ou pós-férias, né, que as férias, daqui a alguns dias eu já vou explicar como isso funciona, o calendário na Alemanha, que é bem legal também. Eu sempre programo atividades um pouquinho menos trabalhosas para eles, né? Isso não significa que eles não vão fazer algo. Então, para hoje, para as duas turmas de matemática e também de física, eu programei algo com que eles pudessem trabalhar a maior parte do tempo sozinhos e eles administram então o tempo deles entre, às vezes, dar uma pausa, conversar entre eles, mas é claro que eu sempre fico ali, né, de olho, vendo o que eles estão fazendo e, para mim, é, sem dúvida nenhuma, uma das aulas mais cansativas e mais difíceis. Claro que quando a gente explica na frente, a gente pressupõe de que todos entenderam, abre para pergunta, é sempre um ou outro que faz uma pergunta, na maioria dos casos não, e quando a gente vai cobrar eles, a gente sabe que, né, eles assimilaram muito pouco. E aí vem uma crítica a mim mesmo, né, e a todos nós professores, o quanto realmente vale uma aula, né, frontal. Então, por que eu acho mais difícil essa aula que eu fiz hoje? Porque eu sou muito solícito e deixo muito claro para eles. Por favor, perguntem. Uma coisa que me estressa muito, por exemplo, hoje eu dei 1 hora, depois de 1 hora, quando eu vou pro aluno e ele fala assim, eu não consegui fazer, ele tá no primeiro exercício. Então eu falo assim, peraí, não venha, porque a gente sabe todas as artimanhas, né? Depois de 1 hora você vem me falar que você não conseguiu o exercício? Basicamente, o aluno ficou conversando o tempo todo, tentou uma vez, não conseguiu e desistiu. Então, eu já sou muito taxativo e muito rigoroso no começo e falo, por favor, se você não entendeu, já pergunte desde o começo. Eu não vou aceitar alguém falar no final da aula de que passou 1 hora e não entendeu o que foi feito. Então, eu peço para eles, né, já fazerem pergunta, quem tiver dúvida, perguntar. Então, basicamente, numa sala hoje de 25 alunos, eu expliquei aí cada exercício 5, 6, 7 vezes. É claro que na segunda, na terceira, você já tá tipo, uau, vamos lá. Mas esse eu acho que é o papel do professor, né? Esse é o papel do professor sempre. Cansativo um pouco, é claro que a gente acaba 1 hora ou outra escolhendo pelo caminho mais fácil, que é explicar para todo mundo e pressupõe que todo mundo entendeu, mas... E, de novo, sem falar mal de ninguém, porque eu também faço isso às vezes, né? Porque é o mais fácil, é o mais cômodo pra gente. É abrir pra sala, fazer e deixar todo mundo trabalhando e perguntando. Às vezes eu chamo 2, 3 que na mesma hora tiveram a mesma dúvida. Eu falo pra eles, então peraí, vamos lá, vou explicar pra todo mundo aqui, é mais fácil, explico pra 2, 3, mas eu ando carteira em carteira com minha canetinha, com um pedaço de papel
e vou explicando tudo. E é legal também porque aí rola mais uma interação professor-aluno. Às vezes eu consigo saber qual é a dúvida individual de cada aluno, eu consigo ver quem não está trabalhando também, porque sempre tem os alunos que vão, né, arrumar desculpas para não fazer o exercício, então eu consigo ver quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo, qual é a dúvida, aonde que eles estão errando. E eu acho que esse feedback é muito importante para nós professores sabermos como explicar numa segunda vez, numa terceira vez, numa quarta vez. Já estou aí, né, depois de quase 15 anos trabalhando como professor, a gente já vai pegando o jeitão de apresentar a matéria de uma forma mais clara para eles, já sabendo quais são os erros. É assim que a gente aprende, é assim que a gente aprende a ensinar, é assim que a gente também deixa o nosso trabalho mais fácil. Mas enfim, hoje o meu dia na escola foi assim. Eu então deixei, né, esse tempo para eles fazerem os exercícios, e aí sempre controlando também o tempo. Normalmente eu coloco às vezes um timer na lousa, isso é muito legal. Na Alemanha eu já tive que fazer algumas provas, principalmente para provar, né, a língua, e também prova de carta de motorista que eu precisei fazer de novo aqui. As regras, né, culturais e regras a gente segue. E o tempo aqui é uma das coisas muito difíceis, né? Tipo, na prova de alemão, por exemplo, eu conseguiria, talvez, com certeza, passar na prova facilmente se não fosse o tempo. O tempo é muito curto, então a leitura tem que ser rápida, tem que ser dinâmica, você tem que entender o texto na primeira vez. Se você tentar ler a segunda vez, já era, você não vai conseguir fazer a prova. Então é por isso que, claro, né, o tempo é suficiente. Um exercício que eu demoro, às vezes, 5 minutos para resolver, eu calculo para eles vezes 10, então eu coloco aí 40 minutos, 50 minutos para eles resolverem. Então isso dá tempo de sobra para os que são rápido resolverem, né? Eles precisam aí uma média de 3 a 4 vezes o tempo nosso, isso é uma pesquisa que eu vi uma vez. E os que têm mais tempo, demoram mais para resolver, aí de 5 a 6 vezes o tempo que nós demoramos para resolver. Então, né, nisso tudo calculado, eu faço uma média, claro, e dou um tempinho de sobra também para que eles administrem o tempo, e aí coloco o timer, então eles ficam sempre ali atentos, vou avisando, ó, galera, tantos minutos. Eu acho que isso também vale para uma organização de resolução de exercício. No Brasil a gente tem o vestibular tem um tempo, são inúmeras questões, e o aluno sempre tem aquela continha, né, quantos minutos por questão. É claro que tem determinadas questões que vão ser resolvidas mais rápido, e algumas que vão demorar um pouco mais, mas na média 3, 4, 5 minutos. Então também é algo que precisa ser administrado não só em matemática, né, como em geografia, história e tudo mais. Então, esse foi, né, a minha resolução hoje para poder deixar eles ocupados. Eu tive também 2 aulas hoje livres, sem substituição, consegui preparar minhas aulas com calma, o que vai vir para frente aí para um dos anos. E então, estamos aí, amanhã já é quinta-feira, sexta, mais 2 dias essa semana, e temos mais 2 semanas antes das férias. Pois é, né? Acabei de sair de férias, as férias grandes, que é a nossa férias de julho, agosto, aqui, como se fossem no Brasil as férias de janeiro e dezembro e janeiro. E as férias aqui, ao invés das férias de julho, que nós temos aí no Brasil um mês, essas férias de julho elas são divididas em 4 pequenas férias, mas eu deixo isso para quando eu começar a ficar de férias explicar melhor como funciona, beleza? Fico por aqui, obrigado. Quem estiver assistindo, tiver algo para comentar ou quiser, acha legal, enfim, só dá um sinal de vida aí, pelo menos eu sei se, né, tô fazendo algo legal aqui, ou se, sei lá, quiserem saber alguma coisa em específico de como funciona a escola na Alemanha, ou dia a dia, ou coisas aqui na Alemanha, ou o que eu fiz, como eu faço, enfim, perguntem aí, que aí eu tenho pergunta. É assim que o professor gosta de trabalhar, com pergunta. Quando tiver pergunta, a gente vai tentar resolver, beleza? Um abraço, até mais, fui!